Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre a fidelidade de Deus, um atributo imutável de Deus. Deus é fiel. Amém? Oséias 2,19 E desposar-te-ei comigo para sempre, sim, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em amorável benignidade e em misericórdia, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Ao lermos esses versículos, entendemos que a fidelidade de Deus se manifesta de algumas formas. Ele se manifesta com misericórdia, juízo e justiça. Amém, queridos? De 3 formas a fidelidade do Senhor se manifesta, como testifica em Jeremias 9:24. Aquele que se gloriar, quiser se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, em me entender que eu sou o Senhor, que ajo com juízo, justiça, amém? E benignidade sobre a terra. São as coisas que Deus agrada. E por que Deus, amados, é fiel? Porque Ele não pode negar Ele mesmo. Ele não pode, queridos, se amoldar à vontade humana. E por si só, Ele é imutável e não se moldará à vontade dos homens. Céus e terra passarão, como ensina Jesus. Mas as palavras de Deus não vão passar, queridos. Então, o que significa a fidelidade de Deus? Que independente do que mude nesse sistema caído que vivemos, queridos, Deus ele vai ser fiel à palavra dele. E tudo vai continuar obedecendo a palavra dele. Em Jeremias 1:12 nos ensina: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, queridos, Deus ele fará toda a vontade dele. Independente, queridos, se os homens gostarem ou não. Vivemos numa sociedade que tem surgido muitas ideologias. Só que Deus, amados, ele não vai se amoldar às ideologias dos homens. Amém? Porque tudo que Deus criou é a verdade. Jesus é a verdade. O que Deus ensina na palavra dele é a verdade. Então, queridos, o homem, ele não é fiel igual a Deus. Quando Deus deu uma promessa a Abraão, que abençoaria a descendência dele por gerações, ele estava falando, amados, Deus estava velando de acordo com a promessa que ele estabeleceu. Não que Abraão orou ou pediu. Abraão não pediu, queridos. Amém? Abraão pediu um filho. Mas Deus, ele disse que abençoaria e abençoa até nos dias atuais. Porque ele tem compromisso com a palavra dele. Outra coisa que eu aprendo é que quando Deus, amados, enviou Jesus, ele fez uma aliança. Amém? Conosco. E que aliança é essa? É uma aliança, amados, que foi derramado o sangue de Jesus na cruz. E essa aliança, amados, ela é inquebrável. Porque Deus, ele tem misericórdia. Então, queridos, por meio dessa aliança, para conhecer o Pai, que é o sangue de Jesus, podemos participar da fidelidade de Deus como Pai, somente por Jesus. Caso contrário, Deus não se amoldará ao homem, porque todos nasceram em pecado. Amém? E é impossível qualquer pessoa ser fiel a Deus. Então, queridos, só tinha uma forma, um plano de redenção, que é Jesus. Amém? E Jesus ensina o caminho ao Pai. Então, Deus, ele, amados, pela aliança, que é a fidelidade dele, prometeu, por causa do sangue de Jesus, nos perdoar. Se aceitarmos o senhorio de Cristo e se vivermos para Cristo, desfrutaremos dessa fidelidade. Caso contrário, queridos, não tem como.
Nenhum homem, queridos, nenhum homem é digno da fidelidade de Deus sem Jesus. E a fidelidade de Deus é por muitas gerações. O que devemos fazer mediante essa fidelidade? Apenas nos rendermos, apenas compreendermos o amor dele. Então, queridos, Deus é fiel a nós por causa do sangue de Jesus, não porque éramos merecedores de alguma coisa, e de fato nunca fomos, por causa do pecado o pecado inicial dos nossos primeiros pais, que foi Adão e Eva. E mesmo assim Deus teve misericórdia. Então, uma fidelidade imutável que eu vejo de Deus é a misericórdia pelo sangue de Jesus. Amados, vou falar de outra fidelidade, que quando lemos aqui no livro de Oséias, que é a benignidade. Deus é bom para todos, Deus é bom para aqueles que são justos e injustos, aqueles que praticam a verdade ou a mentira. Amém? Porque, amados, Deus não nega a si mesmo, né? Deus, ele não nega a si mesmo. Ele é sempre fiel, ele é sempre poderoso, queridos. Ele é sempre misericordioso. Glória seja dada ao Senhor. Então, Deus, ele é benigno, ele é bom. Amém? E ele também, queridos, ele agrada de agir com juízo na terra. Porque quando os homens pecam, amados, muito, Deus envia juízos. E esses juízos têm se manifestado nos nossos dias, que é por meio da natureza, de catástrofes, queridos. Isso é para que os homens se arrependam. E justiça, por quê? Porque Deus, amados, ele é juiz, né? A justiça dele é para sempre. Então, somente o Senhor, amados, pode tratar com o homem mediante tudo aquilo que ele pratica de injusto debaixo do sol. Amém? E a justiça dele protege o justo, mas para o ímpio é um terror. Glória a Deus. Então, venhamos buscar conhecer o Senhor, venhamos buscar entender a fidelidade dele, que ele vai zelar pela palavra dele. Se ele tem te dado promessas, ele vai zelar. Amém? Se você, queridos, coloca a palavra do Senhor na sua vida como fidelidade, como a vontade dele primordial, amém? Deus vai zelar, Deus vai cumprir, porque você está deixando a sua vontade para ouvir a voz de Deus. Então, ouvir a voz de Deus é experimentar a fidelidade de Deus. Amém? Num relacionamento, se Deus te prometeu que vai te dar um relacionamento, ele vai cumprir. Só que é o tempo dele. Amém? E se você exerce os princípios de Deus, Deus ele honra. Por quê? Porque ele tem compromisso com a palavra dele, não com o homem. Deus tem compromisso com o sangue de Jesus derramado na cruz. Deus tem compromisso com o que ele falou, independente de qualquer coisa, do que o homem queira, ou ele, porque que o homem amados, ofereça ao Senhor. Por quê? Porque as nossas obras, amados, não podem ser dignas da graça de Jesus. Não somos merecedores, mas mesmo assim Deus quis nos abençoar, por causa da misericórdia dele, por causa da fidelidade dele, que ele tem com a palavra dele. Glória a Deus, que essa mensagem edifique a sua fé. Amém? Se vocês não são inscritos, alguém que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, confirme se você é inscrito no canal, porque o YouTube, queridos, tem tirado inscritos. Amém? Fica na paz do Senhor.